Capítulo 808 O julgamento da destruição da vida. Tradução do Koan. Revisão Ed QC Sid Spadrim. A 38 mil milhas a noroeste do reino divino das 9 fornalhas, havia uma pequena cordilheira solitária que se estendia por várias centenas de milhas, denominada Cordilheira dos 5 Picos. Aqui, a energia da origem do céu e da terra não podia ser considerada muito rica e o grau das veias espirituais estava mal classificado como o 4º grau. Elas eram ligeiramente piores que as veias espirituais das 7 grandes seitas da região dos 5 elementos. Na Cordilheira dos 5 Picos, havia 3 pequenas seitas espalhadas por toda parte, todas elas eram seitas de 3º grau. Embora as 3 seitas frequentemente tivessem suas próprias contradições e batalhas, elas foram capazes de se unir para enfrentar um inimigo comum. Assim, eles foram capazes de proteger suas veias de 4º grau de serem capturadas por outras seitas. No início da manhã, os discípulos já haviam tirado as vassouras e varriam as folhas dos degraus de pedra da montanha. Alguns discípulos de núcleo começaram o seu dia de treinamento. Tudo parecia calmo e pacífico. Esta área estava fora dos 4 reinos divinos e também era remota, assim eles frequentemente não interagiam com o mundo mais amplo. Os discípulos aqui viviam uma vida muito tranquila e serena. A maioria dos discípulos nem imaginava o que era o reino mar divino. Eles estariam mais do que satisfeitos ao alcançar o reino Xian. As 3 seitas aqui tinham grandes anciãos no reino núcleo rotativo que as guardavam. De um modo geral, os soberanos e os anciãos da corte interna tinham um cultivo no nível de pico do reino Xian. A cabeça das 3 seitas era a seita das artes brancas, porque seu grande ancião estava no nível intermediário do reino núcleo rotativo. O nome deste grande ancião era Baimoshun. Para uma seita de 3º grau ter um grande ancião no nível intermediário do reino núcleo rotativo, isso já era mais do que suficiente para dominar todas as outras seitas da mesma categoria. Hoje, Baimoshun estava sentado em seus aposentos no pico mais alto, como sempre, em profunda meditação. De repente, ele teve uma sensação estranha em seu coração. Ele abriu os olhos para dar uma olhada, quando neste momento sentiu uma rajada de vento frio passar por ele. Seu corpo ficou mole e ele caiu sem saber nada do que tinha acabado de acontecer. Um jovem vestido de azul apareceu como fantasmas ou espectros dentro da câmara de treinamento do grande ancião da seita das artes brancas. Ele olhou para o velho inconsciente a seus pés e balançou a cabeça, suspirando. Parece que querer se esconder de uma potência no reino núcleo rotativo e abrir silenciosamente uma mansão em uma caverna sob o seu quarto é realmente difícil. Este jovem vestido de azul era Li Ming. Ele cavara silenciosamente sua própria caverna sob os aposentos do grande ancião da seita das artes brancas, usando o poder do espaço para encobrir o ruído e as flutuações de energia. No entanto, os resultados foram que ele tinha sido descoberto. Assim, sua única escolha era fazê-lo desmaiar. Mugwang, irritado, disse: "Você acha que esse velho é um idiota ou surdo? Se você está cavando um buraco debaixo da cama, ele notaria, mesmo se ele fosse mais fraco. Caso contrário, ele seria muito estúpido." Li Ming sorriu levemente, pensando pouco nisso. Ele pensou rapidamente e sua figura instantaneamente desapareceu da câmara de treinamento. Seu plano era fechar-se em reclusão por alguns meses, ou até mesmo meio ano, e oficialmente tentar alcançar as etapas da destruição da vida. E se ele escolhesse uma área sem veias espirituais, precisaria consumir uma enorme quantidade de pedras de essência espiritual. Além disso, o ponto-chave era que, embora a energia de origem do céu e da terra que se viesse das pedras de essência espiritual fosse rica, no final ela era um pouco volátil. Nesse aspecto, era inferior à pura e rica energia de origem do céu e da terra das veias espirituais. Se ele usasse apenas pedras de essência espiritual, então alguns problemas inevitavelmente surgiriam no futuro. Assim, Li Ming tinha que encontrar uma terra espiritual para usar que tivesse, pelo menos, uma veia espiritual de 4º grau ou superior. Mas, esses tipos de lugares eram todos ocupados por seitas. Encontrar uma veia espiritual sem dono era impossível. Li Ming só conseguiu se esconder dentro de outra seita e secretamente abriu sua própria mansão em uma caverna.
Esconder-se dos olhos de uma grande seita era obviamente impossível. Assim, ele olhou em volta até finalmente chegar a esta cordilheira dos 5 picos. A câmara do ancião superior da seita das artes brancas era naturalmente a área onde a mais pura e rica energia de origem do céu e da terra da cordilheira dos 5 picos era emitida. Assim, Li Ming escolheu esculpir sua mansão na caverna aqui. Depois de deixar o Baimoshun fraco, Li Ming estava livre para fazer o que quisesse. Ele rapidamente completou a mansão da caverna. Sendo cauteloso em primeiro lugar, Li Ming estabeleceu um bom número de formações de matriz na entrada da mansão da caverna. Havia matrizes de defesa, matrizes de ocultação, matrizes de alerta, matrizes de contra-ataque e todos os outros tipos de matrizes que poderiam ser imaginados. Depois que isso foi concluído, Li Ming sentou-se na cama de pedra, sentindo-se satisfeito com a densidade da energia de origem do céu e da terra ao seu redor. Então, ele tirou uma caixa de jade muling de meio pé de comprimento de seu anel espacial. Ele tirou as camadas de selos, revelando o desenho do demônio gigante gravado na caixa. Esta era a pílula da transformação divina. Li Ming, se você quiser atacar o obstáculo da destruição da vida, então usar uma mera pílula da transformação divina está longe de ser suficiente. Mugwang avisou. Quando eles deixaram a montanha do declive acentuado, Mugwang havia avisado a Li Ming que para ele alcançar as etapas da destruição da vida, a dificuldade seria várias vezes ou até uma dúzia de vezes mais difícil do que seria para um artista marcial normal. Uma pílula da transformação divina era muito benéfica para uma potência de alto nível nas etapas da destruição da vida. Poderia até aumentar suas chances de se tornar um ancião supremo do reino mar divino. Mas quando colocado na frente de Li Ming, não era suficiente para que ele conseguisse avançar totalmente as etapas da destruição da vida. Isso realmente fez com que se sentisse injustiçado. Mugwang, você pode explicar em detalhes para mim sobre a minha situação em atravessar para as etapas da destruição da vida? Mugwang saltou do mar espiritual de Li Ming, reunindo-se em sua forma de pug na frente dele e disse com um ar de grande importância: Li Ming, este santo já lhe disse que mesmo no reino dos deuses, não há muitos artistas marciais que cultivam o corpo e a energia. Existem incontáveis e infinitos gênios no reino dos deuses, e todos estão bem cientes de que um artista marcial que cultiva a essência e o corpo era mais forte do que outros artistas marciais do mesmo nível. Ainda assim, há pouquíssimos artistas marciais que escolhem esse caminho de cultivo duplo. Sabe por que isso acontece? Mugwang não falou diretamente das dificuldades da destruição da vida, em vez disso começou com o caminho marcial do fortalecimento corporal. Era óbvio que o caminho marcial do fortalecimento corporal estava intimamente ligado ao impacto nas etapas da destruição da vida. Isso já era algo que Li Ming havia antecipado. Atravessar uma etapa da destruição da vida seria renascer. E o fortalecimento do corpo era o processo de refinar o corpo, limpar a medula e limpar a carne. Como ambos se concentravam no corpo, era inevitável que eles estivessem relacionados. Li Ming não respondeu, continuando a ouvir a explicação de Mugwang. Mugwang disse: há 4 razões pelas quais os gênios dentro do reino dos deuses raramente praticam o fortalecimento corporal. A primeira razão é que o corpo e a essência no cultivo duplo tomam energia. Os humanos têm uma quantidade limitada de energia que podem gastar. Mesmo que o fortalecimento corporal seja um pouco mais fácil de treinar, ainda requer muita energia para praticar. Apenas o caminho marcial do recolhimento de energia é mais que suficiente para ocupar seu tempo. E não é dizer que você vai chegar ao pico das artes marciais mais fácil, em vez de desperdiçar toda a sua energia com um sistema de cultivo duplo. Às vezes pode ser melhor tomar uma única estrada e se aprofundar ainda mais. Li Ming assentiu. De fato, na memória dos anciãos supremos do reino dos deuses, não havia conceito como o chamado pico das artes marciais. Quanto ao limite final das artes marciais, ninguém jamais foi capaz de defini-lo. Até o pico mais alto tinha um pico ainda mais alto. Ninguém se atreveria a dizer que chegou ao topo. Para um artista marcial comum, o caminho marcial do recolhimento de energia era suficiente para ocupar todo o seu tempo e energia.
Segundo, praticar o fortalecimento corporal requer muitos recursos. Para os artistas marciais do caminho marcial do recolhimento de energia, eles podem fazer descobertas engolindo as pílulas ao seu nível. Mas, um artista marcial de fortalecimento corporal pode comer um monte de pílulas e ainda não se sentir completo. Especialmente quando você alcança os estágios posteriores, a quantidade total de recursos necessários só se torna cada vez mais aterrorizante. Mesmo aqueles grandes e respeitados clãs familiares no reino dos deuses não podem suportar tal fardo. Li Ming concordou com esse ponto ainda mais. No passado, a pílula da introdução celestial era um remédio que artistas de artes marciais de baixo nível no caminho marcial do recolhimento de energia só podiam sonhar. Mesmo o calmo e de coração aberto Qinziya achou difícil manter a concentração diante de tal tentação. Mas Li Ming não conseguiu completar o refinamento medular, mesmo quando ele engolia as pílulas de introdução celestial como doces. Mesmo o mais precioso cristal do coração demoníaco despedaçado não foi suficiente. Para completar 100% do refinamento medular, Li Ming teve que absorver várias raízes do Nirvana do dragão de 10.000 anos. Esse tinha sido um material celestial que até mesmo artistas marciais nas etapas da destruição da vida ficariam loucos. Terceiro, enquanto você pode acumular pílulas e recursos para passar pelos estágios iniciais do caminho marcial do fortalecimento corporal, uma vez que você se aproximar das 9 estrelas do Palácio do Dao, você não apenas precisará de uma enorme quantidade de recursos, mas também precisará compreender as leis das fontes. Quanto mais você avançar no caminho marcial do fortalecimento corporal, mais e mais difícil será cultivar. Havia uma vez um talento incomparável que tinha a cultivação dupla do corpo e da energia até um limite extremamente alto. Mas, sua velocidade de cultivo do caminho marcial do fortalecimento corporal não conseguia acompanhar a velocidade do seu caminho marcial do recolhimento de energia e ele acabou se transformando em um inútil fraco. E a quarta razão, que é um ponto principal do que desejo dizer hoje, é que aumenta a dificuldade de atravessar a destruição da vida. Quando um artista marcial do caminho marcial do recolhimento de energia cruza a destruição da vida, as 3 primeiras etapas são reformar o corpo. Você vai derreter de volta em sua forma embrionária e ser renascido de um mortal, remodelando sua própria carne. Quanto às próximas 3 etapas, isso é quebrar seu núcleo e reformar seu Dantian. Quanto à 7ª e 8ª etapa, isso é reformar a alma. Muitos artistas marciais perdem estas etapas e decidem alcançar o reino mar divino apenas na 6ª etapa da destruição da vida. Sem ter temperado suas almas, essas potências estão destinadas à mediocridade. Como Mugwang falou isso, ele fez uma pausa, deixando Li Ming pensar sobre suas palavras. Então, ele continuou: o seguinte é um ponto-chave. Ao atravessar a primeira etapa da destruição da vida, seu próprio corpo se decompõe em seus componentes mais básicos antes de se sustentar. Isso significa que o corpo físico do artista marcial se tornará como seu Dantian, capaz de armazenar e salvar a verdadeira essência à vontade. Assim, isso é semelhante ao refinamento medular do caminho marcial do fortalecimento corporal, onde o corpo se torna invencível como um tesouro, mas há uma diferença fundamental. E este é o ponto. Através do caminho marcial do fortalecimento corporal, o corpo se torna muito mais duro e muito mais difícil de se decompor. Você precisa consumir muito, mas muito mais energia para fazer isso e o processo de refinamento do seu corpo é extremamente perigoso. Você abriu o terceiro dos 8 portões internos escondidos e também refinou o seu corpo com a grandioso fruto divino dourado. Seu corpo é comparável a um tesouro de grau terra de nível alto. Se você deseja quebrar completamente seu corpo, então será difícil, muito difícil. Mugwang enfatizou 2 vezes a palavra difícil, a fim de enfatizar o quão perigoso e difícil seria para ele atravessar as etapas da destruição da vida. Então ele trocou o tom e disse: embora atravessar a destruição da vida seja incrivelmente difícil, se você conseguir isso, obterá uma enorme vantagem.
Isso é que seu corpo será capaz de manter a dureza do caminho marcial do fortalecimento corporal, sendo quase invulnerável, ao mesmo tempo em que será capaz de obter o corpo espiritual do caminho marcial do recolhimento de energia, absorvendo livremente a verdadeira essência com sua própria carne. Li Ming ficou em silêncio enquanto ouvia as palavras de Mugwang. Quando ele decidiu pela primeira vez entrar oficialmente na estrada de cultivo duplo do corporal e de essência, Mugwang avisou que esse caminho que ele percorreria era extremamente difícil. No entanto, uma vez que Li Ming havia escolhido isso, ele iria andando inabalavelmente por essa estrada até que ele abrisse completamente os 8 portões internos escondidos e até mesmo as 9 estrelas do Palácio do Dao. Nas memórias daquele ancião supremo do reino dos deuses, ele ouvira dizer que os artistas marciais que pudessem abrir as 9 estrelas do Palácio do Dao ganhariam força infinita. Seus punhos podiam romper os infinitos céus azuis e seus passos podiam separar a terra. E de acordo com Mugwang, as 9 estrelas do Palácio do Dao envolviam a fonte das leis. Isso significa que todos os métodos de cultivo estavam conectados uns aos outros. Uma vez que ele atingisse o limite do caminho marcial do fortalecimento corporal, ele alcançaria a mesma origem que o caminho marcial do recolhimento de energia. Então, não era ainda mais fácil abordar as próprias leis da fonte deste universo cultivando o corpo e a energia. Li Ming temporariamente não pensou em assuntos tão remotos. Ele abriu a caixa de Jade Mulin, revelando uma pílula verde do tamanho de um polegar. Esta era a pílula da transformação divina. Esta pílula continha uma energia de origem do céu e da terra que foi comprimida em um nível aterrorizante. A pílula inteira parecia um buraco negro de energia, não liberando nem um pouquinho de energia de origem. Não importa o quão difícil fosse atravessar a destruição da vida, ele caminharia por essa estrada um passo de cada vez. Li Ming engoliu a pílula da transformação divina sem hesitação. Primeiro não houve reação e então lentamente um fluxo de calor começou a se espalhar em seus meridianos, passando para seus membros e ossos. De fato, a verdadeira essência altamente comprimida na pílula da transformação divina era extremamente difícil de refinar. Pode levar 100 dias para assimilar completamente, talvez até mais. Mas Li Ming não se preocupou. Um pouco de cada vez, ele começou a atacar a etapa da destruição da vida.